Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês o caso de um serial killer chamado Luiz Garavito. Ele é um dos maiores serial killers que já existiu. O Luiz Garavito ficou conhecido como a Besta, acredite, não é exagero, devido aos crimes que ele cometeu de 1992 a 1999, que incluíam assassinatos, pedofilia e abuso sexual. Ele chegou a fazer mais de 200 vítimas, esses números podem chegar a 300 vítimas. Todas as vítimas eram meninos que tinham de 8 a 16 anos de idade. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aqui para me ajudar. E você se inscrevendo, você vai ficar por dentro de quando sair mais vídeos sobre esses assuntos, ok? E eu só queria deixar um recadinho assim bem rápido para vocês, falando que o canal, os vídeos que eu tô fazendo não tem o intuito de ser tipo como se fosse um jornalismo, algo mais formal. E sim como se fosse um bate-papo nosso, mais próximo, assim, entendeu? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Bruna Padovan e esse é mais um vídeo do canal. Então sejam todos bem-vindos. Chega de falação e vamos começar com o caso de hoje. Luiz Garavito nasceu em Gênova, na Colômbia, no dia 25 de janeiro de 1957. Atualmente ele tem 64 anos de idade. Ele tinha 7 irmãos, onde ele era o mais velho desses outros. Ele cresceu em uma família muito pobre e o pai dele era aquele típico homem violento, agressor, alcoólatra, então o pai dele também bebia muito. Durante a infância dele, ele não recebia qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de carinho, e nem mesmo, da mãe dele. A família dele se mudou para outra cidade porque naquela época estavam tendo muitos conflitos por tráfico de drogas, tá, lá na Colômbia. Então eles se mudaram e ali ele começou a estudar, nessa outra cidade, na cidade nova. E lá, quando ele começou a estudar, ele sofria bullying por ele ter dificuldade de memorizar as coisas. Então ele começou a ser muito tímido e introvertido por causa disso. Então, em casa as coisas também só pioravam porque o pai dele começou a agredir a mãe dele e ele agredia ela até mesmo quando ela estava grávida. Para ele, esse foi um dos maiores traumas que ele já vivenciou. Uma vez teve uma briga, que o pai dele estava agredindo a mãe dele, ele tentou separar, mas ele também acabou não conseguindo e o pai dele acabou batendo nele. O Luiz Garavito, ele alegou que ele sofreu diversos tipos de abusos sexuais, verbais. Ele disse que ele sofreu abusos sexuais tanto do pai dele quanto dos amigos do pai dele também. E não era só um amigo do pai dele, eram mais de um que abusavam sexualmente dele. Ele disse que diversas vezes ele acordava de noite e o pai dele estava acariciando as partes íntimas dele enquanto ele estava dormindo. E tinha vezes que o pai dele acordava ele, levava ele para fora da casa, parece que era tipo uma fazenda, alguma coisa assim, e abusava dele lá, torturava ele. Quando ele ainda tinha 12 anos de idade, ele ainda era abusado. Teve um amigo do pai dele, que era dono de uma farmácia, que abusava dele também. E ele falou que esse amigo torturava ele, além de abusar, falou que ele mordia as partes íntimas dele, falou que amarrava ele numa cama. E lá ele era submetido a diversos tipos de torturas. E ele disse que não foi uma vez só que isso aconteceu. Foram várias vezes, foram diversas vezes durante anos da sua vida. Nessa época ele tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e ele ainda sofria esses abusos. E os danos psicológicos já tinham sido feitos e ele passou a sentir atração por pessoas do mesmo sexo que ele. Então ele também começou a abusar dos irmãos dele, até que um dia ele encurralou um menino em uma rodoviária e ele começou a acariciar as partes íntimas do menino. E a polícia acabou pegando ele, entregou ele para o pai dele. Então lá ele foi espancado de novo pelo pai dele, até que aos seus 16 anos de idade ele decidiu que ia sair de casa e ia se sustentar sozinho. Teve diversos empregos como vendedor em pequenos comércios, mas não durava muito tempo esses empregos dele porque ele sempre era agressivo com os chefes e com os colegas de trabalho. E quando ele tinha os seus 21 anos de idade, ele já tinha se tornado também um alcoólatra. Tudo aquilo que ele odiava no pai dele, ele acabou se tornando quando ele já passou a ser adulto. A partir daí, ele virou meio que um camelô, ele vendia esculturas religiosas, então ele viajava a diversos estados, ele viajava muito para vender, usando como desculpa, que eu não preciso nem falar para vocês o que ele fazia nessas viagens. Mas ele era o intuito dele usar isso como desculpa para os crimes que ele cometeu. Nessa época, ele tentou se suicidar e devido a isso ele procurou ajuda psicológica, mas os psicólogos só tratavam
a depressão que ele tinha, mas não tratavam a vontade que ele tinha de matar, não tratava o comportamento agressivo dele. Então, mesmo que o tratamento durou alguns anos, não adiantou muito. Então agora começa o verdadeiro terror dessa história. Se você tiver o estômago fraco, eu não recomendo que você assista, porque hoje eu vou falar os detalhes do que aconteceu, os detalhes dos crimes. Então vou começar a contar para vocês como que ele abordava as vítimas e como foram os assassinatos, enfim. Ele procurava vítimas que eram sempre pobres, camponesas, de rua, sempre crianças, entendeu? Que pareciam ser inofensivas. Então ele ia até praças públicas e ele procurava aquela criança que ele achava que era atraente para ele, e ele abordava, ele sempre oferecia aquela mesma coisa que a gente já está acostumado a ver, oferecia doce para a criança, ele oferecia dinheiro, ele chamava essas crianças para passear ou para ajudar ele a levar alguma coisa, com o intuito de fazer essas crianças andarem, e quando elas estivessem cansadas, ele poderia sim cometer os crimes. Quando essas crianças estavam cansadas, ele levava elas para um lugar afastado, para um matagal, para algum lugar abandonado, e ele começava a praticar os crimes. Ele abusava sexualmente delas e ele se sentia culpado de ter feito isso, então ele ficava com raiva e essa raiva ele descontava nelas. Depois dele fazer toda aquela tortura, que eu já vou contar para vocês os detalhes, ele degolava elas e depois desmembrava. Durante esse tempo que ele ficava procurando as vítimas, ele mudava de visual também. Uma vez ele estava com o cabelo mais comprido, outra vez ele estava com bigode, outra vez... Ele sempre se disfarçava, uma vez com roupa de padre, outra vez como mendigo. Então ele sempre trocava o visual e sempre estava viajando de cidade a outra. Ele se hospedava em hotéis e ele saía do hotel para procurar as vítimas, em praças públicas, como eu falei para vocês. Então ele sempre fazia isso para que não levantasse suspeitas e para que dificultasse a polícia relacionar um caso ao outro. A maioria dos corpos tinham sinais de torturas. Antes de cometer esses crimes, ele bebia bebidas fortes para que ele pudesse se sentir encorajado. Ele amarrava a mão das crianças, cometia o abuso e depois ele começava toda aquela tortura que eu falei para vocês. Ele pisava nas mãos das crianças, chutava as costelas até que quebrassem. Com as vítimas ainda vivas, ele usava uma faca ou então uma chave de fenda. Ele furava os olhos delas, ele cortava as mãos, ele cortava as orelhas e quando finalmente ele acabava, ele degolava elas e algumas ele até arrancava a cabeça e depois ele as enterrava. Mas ele também, algumas das vezes, ele fazia um corte. Isso tudo que ele fazia, toda essa tortura que ele fazia, era ainda com as crianças vivas, para que ele pudesse desfrutar de toda aquela raiva, de todo aquele sofrimento que causava. Ele queria desfrutar disso ao máximo. Toda essa tortura ele fazia com elas ainda vivas. E algumas vezes, quando ele sentia vontade, ele fazia um corte na barriga delas, onde ele conseguia ver os órgãos. E depois que ele terminava todo aquele horror, aquilo, ele anotava tudo em um caderno que ele levava com ele anotava simplesmente tudo. O nome da vítima, os detalhes de como foi, o local que foi, aonde ele enterrou, ele anotava simplesmente tudo para que ele pudesse ver mais tarde. Depois ele alegou que aquilo que ele não anotava, que o que ele anotava eram as viagens que ele fazia, mas mentira, ele anotava todos os detalhes do crime para que ele pudesse se satisfazer novamente mais tarde. Nem sei descrever, isso tudo para vocês. Antes, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu fiquei muito chateada com tudo isso, de saber que as crianças passaram por tudo isso. É muito triste, é muito chocante, enfim. Conforme ia passando o tempo e a quantidade de vítimas ia aumentando, cada vez ele fazia torturas piores e isso só ia piorando. Então, como eu falei pra vocês, para fugir da polícia, ele vivia sempre em constante movimento. Ele passou por 54 cidades diferentes da Colômbia e ele também foi até pro Equador e são investigados, muitos casos de assassinatos. Ele é considerado suspeito. Como eu falei pra vocês, ele se vestia de médico, de monge, de padre, de tudo que pudesse facilitar para que ele sempre tivesse diferente, entendeu? Para não relacionarem um caso ao outro. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como ele fez todas essas vítimas e a polícia não fez nada? Bom, naquela época, como eu falei pra vocês, tava acontecendo como se fosse uma guerra ali, então a polícia, todo mundo tava meio que focado nisso, entendeu? Eles não estavam dando muita importância para esses assassinatos, para esses sumiços, das crianças que estavam acontecendo. Então demorou muito sim para que a polícia começasse uma investigação, ou seja, o cara tava fazendo o que ele quisesse
e a polícia estava simplesmente focada em outra coisa enquanto ele estava fazendo tudo isso. Depois que a polícia encontrou meio que, vamos dizer assim, um cemitério, né, de crianças, tinha 36 corpos enterrados numa cidade de Pereira, e assim ele conseguiu ser preso. Então vou contar pra vocês exatamente como foi que ele foi preso. Como eu falei pra vocês, demorou até que eles cogitaram a possibilidade de ter um serial killer à solta. Nessas valas que tinham os corpos, foi encontrado um bilhete onde falava o hotel. Então eles foram até o hotel e nesse hotel tinha o endereço da onde o Garavito convivia com a esposa, noiva dele, durante anos também ele ficou com ela. E lá a polícia foi até lá e encontrou diversos pertences deles. Então eles já sabiam quem era, já sabiam que tinha um serial killer à solta. Então aí eles começaram a busca atrás dele. Na casa da namorada dele, foi encontrada uma mala dele, onde tinha imagens dessas crianças, tinham pertences dessas crianças, tinham muitas coisas. Então aí eles já sabiam que era ele, enfim. A busca levou dias. Eles também foram em residências que ele, frequentava, os hotéis. Só que o que dificultava era aquilo que eu falei pra vocês. Ele mudava o visual e ele tava de cidade em cidade se hospedando. Tudo isso durou até que ele foi pego quando ele tava tentando abusar de um menino. Um homem viu e chamou a polícia, né? O homem ajudou o menino e chamaram a polícia, então assim ele foi preso. E lá ele começou a chorar, dizem que ele fez maior cena, começou a chorar, disse que estava arrependido, aquela história de sempre, que algum mal estava possuindo ele. Então não demorou até que ele confessasse tudo. Ele confessou 140 crimes. E ele depois chegou a admitir que foram mais de 200. Ele também confessou que ele realizou rituais satânicos com as crianças. Além de tudo isso, ele entregou o caderno que eu falei pra vocês, onde ele anotava tudo, todos os detalhes de todos os crimes, ele entregou pra polícia também. Estima-se que ele fez em torno de mais de 300 vítimas, porque tem muitos ainda que não foram solucionados, muitos casos de crianças que sumiram. Ainda é investigado por 172 casos de sumiços, desaparecimentos, onde ele é o maior suspeito de todos os crimes. Se segura porque o pior de tudo ainda está por vir, acredite. Então vocês devem estar querendo saber, né, como ele era na prisão. Bom, na prisão ele não fica perto de ninguém, ele fica em uma cela isolada, ele não aceita bebida, comida de qualquer pessoa, só de pessoa confiável. Ele deu uma entrevista em 2006 para uma televisão, onde ele contou alguns detalhes. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, o link da entrevista. Nessa entrevista, ele justificava os abusos, ele dizia que era por causa de uma disfunção erétil que ele tinha, mas, né, eu nem preciso falar nada pra vocês, né, sobre isso. Ele também disse que ele se arrependeu, e aí está o cúmulo de tudo. Ele falou que ele pretende ainda entrar pra política e ele pretende ajudar para que, no combate ao abuso de crianças. É o cúmulo, né? Parece que ele faz tudo isso e ele deve ficar rindo da cara de todo mundo. Deve tirar sarro de todo mundo. Na entrevista, gente, ele tá rindo. Tem várias partes que ele tá rindo. É inacreditável, eu não tenho palavras pra esse caso, não tenho palavras pra esse cara, eu não tenho palavras pra dizer o que ele fez. Sério, nossa, e que nem eu falei, ainda o pior, vocês não acreditam que ele está para ser solto nesse ano de 2021, ou seja, daqui meses ou dias ele vai ser solto. Os policiais estão tentando achar crimes que ele ainda não foi julgado para poder condenar para que ele não seja solto, mas de fato a pena dele acaba assim agora em 2021. Então assim, gente, só lembrando, deixando claro para vocês que psicopatas nascem psicopatas. Tá? Eles não mudam, eles não sentem pena, eles não vão mudar e passar a sentir pena. Eles dizem que eles vão mudar, que eles aprenderam, que eles se arrependeram. A maioria na prisão, eles acabam virando evangélico, assim como o Garavito, que também se batizou evangélico, tá? Mas, na verdade, a única coisa que eles aprendem é a não cometer o mesmo erro que eles cometeram, para eles não serem pegos novamente. Então, vocês acham que ele vai sair da prisão e ele vai mudar, ele não vai assassinar ninguém? Fala aí pra mim nos comentários, sério. A única coisa que eu tenho a dizer é que Deus tenha piedade das crianças, que Deus tenha piedade para que esse cara não saia. Enfim, é surreal. Bom, atualmente também ele ficou com um câncer, parece que é aqui, assim,
E ele tava fazendo tratamento, ele tava saindo da prisão, indo para o hospital, e eles estavam tratando super bem dele, né? Enfim, gente, esse é o caso de hoje, é um caso de indignação, de nojo, sabe? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado de tudo. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, tá? Já segue lá, porque lá vocês vão encontrar um pouco do meu trabalho. E lá também eu interajo com vocês sobre serial killers, peço sugestões para os próximos vídeos. E também, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui pra mim nos comentários. Sugestão sobre os vídeos, sugestão de próximos vídeos. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!